Grandes conversas começam com boas perguntas para pessoas que fazem a diferença no mundo. Eu sou Nathalie Shimada e esse é o Lega Talks. Aqui nós vamos falar sobre cultura, educação, parentalidade, tudo aquilo que envolve a construção de uma infância melhor. Hoje eu tenho como convidada a Beatriz Gomes, Ramires Gomes. Ela é nossa convidada especial, uma grande parceira da escola e aí de jornada no desenvolvimento e no acompanhamento de algumas famílias e crianças. Vou contar um pouquinho sobre quem é a Bia. A Bia é formada em psicologia pela Unicesumar, está em formação em psicanálise winnicottiana, ela tem estudos sobre relações parentais, ambientais e processos maturacionais do desenvolvimento humano, atua em clínica com crianças, adolescentes e adultos, realiza orientação de pais a escolas e também faz um encaminhamento junto à equipe pedagógica lá na Escola Lega. Ela tem como objetivo cuidar e ter um olhar para os processos internos do desenvolvimento humano e para os ambientes, para além dos diagnósticos. Eu acho que é por isso que você faz parte, então, da equipe da Lega também. É uma pessoa que tem nos ajudado muito em ampliar o olhar para a gente ajudar as famílias e crianças no acompanhamento do desenvolvimento infantil. Mas, para além de todo esse currículo e competência, quem é a Bia no parquinho? Esse parque, né? É o parquinho que a gente se solta e a gente brinca. Espontâneo. Isso. Essa pergunta, já contei em outros podcasts, foi a Clarice que me ajudou. Que eu falei, Clarice, como que eu posso ajudar as pessoas a falarem quem elas são de verdade? Ela, quem é você no parquinho? No parquinho, que pergunta importante. Importante. E bonita. Linda. Bom, primeiramente gostaria de agradecer você por essa oportunidade, por abrir as portas da escola, de estar junto com algumas famílias, nas salas de aulas também, algumas crianças até já me conhecem lá no espaço. Você nem atende a criança, mas a criança sempre vê você passando por ali, oi. Elas vêm, elas conversam, então gostaria muito de agradecer o convite, acho que é uma honra a gente poder olhar para os processos da infância e tudo que acontece nessa fase tão rica, né? E quem que é a Bia no parquinho? Já tem um tempo, né? Mas eu lembro que eu não era uma criança ali tão agitada, né? Tão audaciosa, né? Um pouco mais observadora, né? E me veio uma memória aqui de quando eu estudava em um dos colégios, que eu rodei um pouco colégios aqui em Maringá, que na sala da coordenadora tinha um espaço para que os alunos ficassem. Tinha puff, tinha gibis, revistas, e eu lembro que às vezes meu parquinho ele era transferido um pouco para a sala da coordenação, e a gente amava. Eu lembro que eu e minhas amigas passar por lá, era o auge. Já acho um bom sinal, né? Já não viveu a experiência da coordenação e a direção como um lugar de medo e punição. Né? Acho que era bem aberto. Não, que bem delícia. Interessante. Bia, afinal do que nós vamos falar hoje, né? A Bia aceitou o nosso convite especial. Agradeço imensamente pela parceria, pela caminhada. E a Bia hoje vai falar sobre um tema importante para famílias e para educadoras também, né? Como resolver os conflitos na infância? Qual o papel dos adultos de cuidado e de amparo? Conflito é uma coisa que quase não tem na escola, imagina. A escola, ela tem um papel na vida da criança muito importante, ocupando muitas vezes até um lugar de prioridade acima do núcleo familiar. Por isso que é tão importante a escola que a gente escolhe, o ambiente que essa criança vai conviver. E a escola também nos requisita muitas habilidades. Requisita habilidades que muitas vezes não exercitamos em casa e que a gente precisa ali fazer uma força interna para lidar. É um volume de pessoas muito maior do que em casa, são pessoas de culturas e hábitos diferentes, e além disso, uma exigência de aprendizado. Então, a escola é um grande ambiente rico para se formar um ser humano. E onde há exigência e há inúmeras pessoas, nascem os conflitos. E as crianças têm os conflitos, eu falo, desde a materna. Desde 1 ano a gente pode ver as crianças em conflito, seja no querer o objeto que está na mão do outro.
E aí a gente vai ampliando para mordida, às vezes um empurrão, às vezes aquela palavra não gentil, é aquele amigo que é um pouco mais ríspido, um amigo que usa muito toque. E quando as crianças vão crescendo, esses conflitos viram assim, também mais complexos, né? Eles têm enredos de fulano não gosta de mim, fulano não gosta de mim, não olhou pra mim, não quis fazer trabalho comigo, não me chamou pra brincar. E aí a criança chega em casa e leva esse relato. E eu acho que aí esse é o papel do encontro de hoje, ajudar você, pai e mãe, o que fazer quando chega esse relato. Mas você que atua na clínica, diferente que eu estou na área pedagógica e muitas vezes para mim são muito comuns, mas o que chega para você? Quais são os conflitos mais comuns da infância? Bom, eu acho que a infância ela vai crescendo, né? Num degrau e as coisas realmente vão tomando uma complexidade maior, né? Acho que o conflito ele é inerente a todos nós, seres humanos, né? Acho que desde quando o mundo é mundo, tem seres humanos, nós temos conflitos e até mesmo na vida adulta, né? A gente vê os adultos em conflitos sobre N assuntos. E na escola, que é palco de muita coisa, eu falo que assim, é um segundo laboratório, uma segunda grande experiência que a criança vai viver, não poderia ser diferente. Então, de fato, nasce, acho que novas experiências que precisam ser encorpadas na vivência da criança. E eu vejo que os conflitos principais, eles são muito diferentes, né? Para cada faixa etária e para cada circunstância e contexto que aquela criança ela está vivendo, né? Aqui, acho que a gente consegue separar em dois tipos grandes de conflitos que eu venho acompanhando, né? Os primeiros, né? Dos primeiros anos de vida, dos primeiros estágios, a gente vê ali a criança com os conflitos bem mais autocentrados, né? De dificuldade de partilha de objeto, às vezes uns ciúmes até mesmo da própria professora, né? Do próprio espaço que ela vai ali tomando como dela, né? E conforme vão crescendo e surgindo outras coisas, justamente vai para os conflitos de socialização, né? Porque passa a existir quase que um outro na parada, né? E esse outro, a gente passa do princípio que o outro sempre é um outro, né? Com outras crenças, com outros valores, com outras formas de agir, né? E aí acho que vem os conflitos das relações, os conflitos interpessoais, né? Acho que hoje a gente consegue ver conflitos muitas vezes de competição, né? Competição ali para ganhar espaço, competição para ser o que mais fala, né? Ser o mais popular, né? Tem conflitos muitas vezes até de imagem, né? De habilidades que um tem e o outro não tem. Vejo também conflitos onde tem crianças que não têm ali um respeito, né? E um limite do que vem do outro, né? Então ultrapassa muitas vezes o que para o outro é importante. Então penso assim que são diversos conflitos e que muitas vezes penso que sejam bem-vindos e que fazem parte da infância, né? Não tem como nós fugirmos deles. Mas o ponto, acho que de preocupação é quando há o confronto, que aí é um pouco diferente. Muitas vezes, assim, como pai e mãe, diante do conflito, a gente se sente na responsabilidade da resolução deste conflito. Porque a criança chega e a criança está genuinamente magoada, e aí ela relata, e muitas vezes em casa a gente toma a dor da criança. Absorve, e aí a gente coloca uma vítima, coloca um algoz, e aí a gente resolve, ou a gente vai lá e resolve diretamente com a outra criança. Sabe que quando eu era criança, se minha mãe estiver ouvindo esse podcast, quando eu era criança, eu relatava para minha mãe uma situação. Naquela época, então, uns 30 anos atrás, as coisas eram muito diferentes. E eu lembro que uma vez eu levei um tapa nas costas e ficou a marca.
E eu contei pra minha mãe, ela foi no dia seguinte e ela falou diretamente com a criança que fez agressão. Não com o adulto. Uma lei do absurdo. Falou diretamente com a criança. E ali, dessa situação, eu me tornei uma vítima. Incapaz de me defender de uma situação assim, né, na qual eu precisava suscitar um outro para me ajudar a resolver um conflito. Não que a gente aprove que as pessoas apanhem na escola, mas há outros meios de usar o conflito como um processo de aprendizagem, né, e de construção dessa confiança para a resolução de conflito. Como você disse, o conflito faz parte da nossa vida. No trabalho, na vida adulta, no relacionamento com pai, com mãe. Na sociedade como um todo, a gente vive, né, num mundo com conflitos. E quem se realiza melhor, eu acho, são as pessoas que conseguem manejar melhor esses conflitos, né? E ter um pensamento, uma visão diferente sobre eles. Então, eu acho que é muito importante, assim, primeiro, saber diferenciar quando um conflito é ok, faz parte deste mundo infantil, e quando um conflito necessita de uma intervenção. E aí eu acho que é esse limiar tão delicado que a gente não sabe diferenciar. E muitas vezes, como pai e mãe, a gente ultrapassa. E aí a gente entra no enredo junto, ou pior, a gente traz esse conflito para o mundo adulto, e aí os adultos começam a resolver esse conflito entre si. Grupo do WhatsApp é um grande problema, mas assim, quando bem manejado, ele é muito útil. Mas lá também pode ser um palco da resolução do conflito das crianças pequenas, os adultos resolvendo entre si. E eu acho muito engraçado, porque aí os adultos às vezes se desentendem, e aí chega no outro dia, a criança chega e abraça o amigo e quer levar para casa e diz que ama. Então, essas são algumas coisas que acontecem. Mas qual que é a diferença? E quando esse conflito é realmente necessário ser dado uma atenção? Acho que é muito válido a gente pensar sobre isso do ponto de vista da intensidade que a criança ela relata, né? Então, ter um adulto atento à intensidade desse conflito, né? Se a criança ela apresenta uma mudança comportamental, uma recua da escola, né? Comportamentos, né, que não eram dela, né? E de alguma forma vai nos sinalizando, às vezes muito sutil, que aquilo está trazendo um sofrimento emocional para a criança. Então aí nós temos talvez elementos um pouco mais concretos, onde a gente enxerga ali um sofrimento de uma dificuldade que a criança ela precisa ser acolhida e amparada, né? Mas eu vejo, e acho que vai um pouco de encontro com isso que você vive mais de perto lá na escola, realmente assim, os pais às vezes tolhem a capacidade da criança de resolver. E é como se os pais não acreditassem tanto nesse potencial que a criança ela tem de resolver com o outro, né? E é claro que existem exceções, e é claro que existem situações que sim, a gente precisa da interferência do educador, do professor, da coordenação, do diretor, dos próprios pais ali para, enfim, representar as crianças diante disso, mas tem situações que não. Né? Tem situações que a criança ela precisa ali vivenciar essa habilidade que ainda está sendo construída e lapidada, mas a gente precisa dar oportunidade para que as crianças elas tenham, né, condições para enfrentar isso. Né? Munir, né, a criança. Munir a criança de ferramentas, porque senão acho que é uma via muito sensível daí tipo super proteger, né? Porque a superproteção ela é benéfica, né? A gente tá ali, a criança ela se sente acolhida, amparada, mas quando também tem um excesso de não permitir que a criança ela vivencie até mesmo sentimentos negativos, acho que a gente realmente corta assim um pouco essa potencialidade que a criança ela tem. E o que a sua mãe fez, né? De resolver os conflitos, né? Enfim, a situação ali. É claro que nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o filho sofrer algum tipo de agressão, né? Enfim, ter assim sentimentos negativos, estar resistente com alguma coisa, estar passando por algum sofrimento, né? Os pais, no geral, não querem isso para os seus filhos. Mas eu acho que a gente sempre precisa retomar qual que é o papel do adulto nisso tudo, né? E eu penso que sempre o melhor caminho é as crianças, né, entre pares, elas conseguirem
de alguma forma, resolverem e os adultos entre os adultos. Mas o que a gente vê, né? Que às vezes os adultos, eles nem têm maturidade também para resolver coisas, porque eles, de alguma forma, também não tiveram esse repertório ao longo da vida, né? A escola suscita nos pais a própria infância. Eu falo que quando atravessa o portão da escola, nunca é um adulto com uma criança, é uma criança carregando outra criança. E muitas das coisas que acontecem no ambiente escolar com o filho e a filha suscita na gente nossas situações escolares. Então, por experiência assim, que eu vejo dentro do ambiente escolar, muitas vezes os conflitos passam mais pelos adultos do que exatamente proporcional àquilo que a criança está vivenciando. Então, uma situação que às vezes é simples ganha outra dimensão quando o adulto leva para a própria experiência dentro da vida escolar. Vejo isso na adaptação, né? A adaptação é um período muito vulnerável. Sensível, né? Sensível, e aí o adulto suscita em si. E aí eu acho que, por isso que às vezes suscita aí essa, em vez do amparo, a intervenção acima do que seria adequado ali para resolução. E às vezes intervenções tão intensas, né? E aí fica uma cadeia, né? Muitas vezes desproporcional ao que aquele conflito ele está representando para a criança, né? Porque de fato as crianças elas têm uma capacidade de reparar, de desculpar, de perdoar, às vezes maior do que dos adultos. Muito. A criança relabora as coisas de uma forma tão intensa, né? E bonita de se ver. Nos ensina muito. Muito, muito. Eu acho que muitas vezes a gente também não dá tempo, né? A gente vive as consequências desse imediatismo. Então, às vezes a criança relatou alguma coisa em casa, aí a gente de cabeça quente, às vezes quer ligar, quer resolver, quer ligar para outra mãe. A gente não dá tempo nem para processar o ocorrido. E a gente muitas vezes interfere de forma prematura, assim, na situação. A gente não deixou nem se desenrolar na situação. Decantar. Falo dormir, resolver no dia seguinte. Eu acho que essa é uma ótima estratégia. Às vezes não precisa fazer nada. Só dormir, acordar. Você já amplia, né, um pouco daquela experiência, né? E como é importante esse filtro também do que as crianças elas carregam, né? Porque de fato, na infância, as coisas elas são muito intensas, elas são muito rápidas, enfim. Tá muita coisa acontecendo ali, né? Choram, eu odeio, eu nunca mais vou brincar com essa criança. Eu me senti assim, né? E às vezes na outra semana já são outras novidades que a criança ela traz, né? Eu acho que esse filtro do adulto de conseguir calibrar essa intensidade e não de forma alguma, né, desmerecendo, invalidando e não acreditando na criança, porque a criança ela tá trazendo algo que é muito real para ela, né? Às vezes a criança relata até coisas de outra criança. Às vezes Muito ela relata comum. uma situação, mas assim, com uma riqueza de detalhes. E aconteceu com outro. Não foi com ela. Não foi com ela. Mas isso não é exime de ter se sentido daquela forma, né? Então, às vezes ela relata o que foi com outro. Às vezes a gente não precisa atuar, mas é isso que você acabou de dizer, filtrar. Filtrar, né? Acho que é algo que às vezes está faltando um pouco nesse mundo, né? Nesse mundo muito rápido, imediatista, né? Onde a gente vê, assim, coisas mudando e se tornando, às vezes, muito maiores, né? Do que são, né? Acho que a infância, ela vem ganhando um espaço de destaque na vida nossa, né? Em geral, como sociedade. Fico muito feliz com isso. Acho que a gente tem grandes avanços, né? A gente tem um olhar diferenciado para entender até o que acontece com um adulto, né? Mas de alguma forma também tem um outro lado, né? Que tudo se torna muito, né? Para a infância, né? Um excesso também de cobrança que a criança ela vai resolver, né? De forma assim, quase que como uma capacidade de adulto. Que a gente tá calibrando. Como a performance vai ser perfeita. Calibrando. Ou a gente acha que a criança vai resolver sozinha e deixa por si só, ou a gente atua demais.
E aí eu falo, quando a gente fica bom, a criança já cresceu. E aí surgiu outras coisas. Aí é outro desafio que eu ainda preciso aprender. Outros. A gente fica bom resolver o conflito da infância ali, da primeiríssima infância, aí ela já cresceu, eu preciso aprender outra coisa. Outras coisas, outros dilemas, né? Na adolescência as coisas elas se tornam, né, muito diferentes, né? Falo que são as boas turbulências da adolescência, mas de fato eu acho que assim, o papel do adulto de ter esse filtro, de validar, mas sempre assim com um cuidado, né? De ouvir, mas ter assim critérios também para essa escuta. Porque senão eu acho que a gente cai num lugar do infantil, né? E vai, né? E quase que realmente assim está ali brigando com a outra criança. E a gente vê notícias sobre isso, né? Vira e mexe, sai na mídia. O adulto, ao receber a informação da criança do conflito, quando envolve um outro, a gente entra às vezes no estado mental da própria criança que está relatando e aí contribui para o caos e não para a resolução. E às vezes tem coisas que são possíveis ser resolvidas e tem coisas que a gente precisa atravessar. Você disse algo agora há pouco sobre a gente lidar com a insatisfação e a frustração, a tristeza da criança. Muitas vezes a gente também deseja que nosso filho seja amado por todos e que não sofra os conflitos que são da infância. E aí ou a gente resolve, ou a gente minimiza, né? Ou a gente quer estancar. Eu acho que é igual quando tá vazando o negócio, a gente só quer pôr uma fita lá, estancar o vazamento e fingir que ele não existe. E não atravessar com a criança. Porque às vezes, por exemplo, uma questão de amizade. A criança quer muito brincar com a outra, e a outra nega. A gente não pode fazer o outro gostar. E às vezes a gente precisa atravessar isso. Atravessar a rejeição. Que o outro não quer. Não é porque é menos, não é porque é mais, não é porque é estranho, mas simplesmente não quer. E ajudar a criança a atravessar isso, eu acho que é tão importante para o pai e para a mãe. Eu acho que é o que a gente deu o título hoje. Amparar. Amparar e atravessar. Né? E que não necessariamente vai ter uma fórmula ali, né? Que vamos conseguir fazer A ou B, e que isso vai ser extinto do coração da criança, dos sentimentos dela, né? Mas acho que quando tem um adulto ali com ela atravessando, as coisas elas se tornam assim tão mais leves, né? É igual às vezes atravessar uma avenida muito, muito, muito movimentada e você tem medo. Mas quando você tem alguém do seu lado, as coisas elas fluem melhor, né? Confiante. E mesmo se der errado, eu estou com alguém. Estou com outro. As coisas não tão erradas, eu acho que coisas certas na nossa vida é mais difícil de acontecer. A maior parte das vezes a gente se frustrou com o horário da agenda, se frustra com o compromisso que era para acontecer, não aconteceu, se frustra com o almoço que você queria e não deu, e aí a gente vai exercitando essa capacidade, esse músculo de lidar com as insatisfações. E sabe, algo que eu venho percebendo, né, desse empoderamento da infância, né, desse olhar para a infância, que nós também estamos numa cobrança sobre as reações da criança, né? A gente está esperando que ela reaja sempre da melhor forma possível. Afinal, né? tá numa escola montessoriana. Não. Tem disciplina positiva. Tem ferramentas, né? Tem todo um investimento de N sentidos para a criança. Então, a criança, ela vai ser isenta, né, de falhas ou de reações negativas, né? Mas, poxa, se nós adultos, de alguma forma, também temos nossos dias ruins, nossas dificuldades de atravessamento, né? Nossos próprios conflitos das relações, né? Do ir, não quero, né? Mas tem que fazer, né? Quem dirá as crianças, né? Algo que eu gosto sempre de pontuar para os pais, né? Por exemplo, assim, já tem 5 anos e não consegue controlar a raiva, né? Normal, isso é muito comum. Né? Nossa, já tem 5 anos ou só tem 5 anos? Né? Muita coisa ainda, né? Passa por um crivo do aprendizado, né? De incorporar essas experiências, né? Dessa complexidade do mundo que vai ganhando realmente assim
um alastramento das coisas, das experiências, né? Então, eu vejo, assim, um tom, às vezes, de uma cobrança muito grande da infância, né? E me preocupa em certa medida. Hoje a gente tem um investimento na infância que não se havia há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Quando eu comecei a dar aula, não havia isso. Muitas vezes era, fica quieto, engole esse choro, e que era péssimo. E aí me parece que aí a gente virou a mesa, e aí a gente ainda tá chegando num lugar onde a gente saiba lidar com esse universo infantil. Está em construção, é muito positivo. Mas muitas vezes a gente perde a mão ali no nível de exigência. Já que hoje faz aula de educação musical, faz isso, faz terapia. Eu imagino você que atende criança, quanto deve ser, sim, exigido. Está fazendo terapia, por que ainda não? Por que ainda chora quando é frustrado? Né? Que também não é uma garantia, a não, terapia, né? A terapia, talvez a gente vai ver resultado isso tão lá na frente. É uma coisa tão de processo, né? Uhum. E aí a gente acha que ao dar tudo para essa infância, dar nosso tempo, nossa dedicação por estudar, essa infância vai corresponder proporcionalmente a nós. E não vai. E aí entra também, né, nas idealizações, né, nas idealizações que os pais têm, né, sobre os filhos, né, e que não necessariamente corresponde àquilo que a criança ela será, né, o que ela apresenta, né, da forma dela ser num sentido pessoal da coisa, né, então vejo que assim, quanto mais idealizações também, né, muitas vezes maior dificuldade dos pais, né, de cair um pouco nessa real, de quem que é o filho. Eu ouço muitas vezes assim, mas meu filho não mente. Mas meu filho nunca faria isso. Mas a minha filha não faria isso com o amiguinho nunca. Não, mas a minha filha... E aí a gente esquece do fator humano da criança. As crianças, sim, contam uma mentirinha e não é mentira. Mas às vezes oculta um fato, ou conta o fato do outro amigo, ou conta como ela gostaria que tivesse sido a situação. Muitas vezes a criança, sim, tem muito contato físico, já que o seu cérebro não está totalmente pronto e o físico atua muito antes do verbal. Muito antes. Né? Se você vê até adolescentes, o físico atua até na adolescência muito antes que o verbal. E tirar as crianças ali tão pequenas, né? Então, às vezes a gente tem esse ideal de quem é o nosso filho no contexto individual, onde, né, comecei falando que a gente requisita muito menos habilidade no 1 a 1 em casa. Até com os irmãos. As crianças às vezes agem com os irmãos, mas a gente não pode esquecer que ainda é um ambiente restrito, a não ser que sejam 15 filhos. E a escola suscita muito mais e nos leva a numa exigência do qual as crianças se comportam realmente diferente. Eu sempre falo, numa reunião eu vou apresentar o educando e você vai me apresentar o filho. Que são pessoas diferentes, que aí a gente vai tentar encontrar e ajudar a se desenvolver. E contextos muito diferentes, né, Nathalie? É um contexto aberto, né? É um contexto onde também tem outros tipos de estímulo, né? Outro estímulo, né, de proposta. E de fato, às vezes há uma discrepância do que a criança ela apresenta na escola e em casa, mas também faço uma provocação, né? A criança, ela também não... Se ela está sendo tão diferente, né? Por que que em casa talvez ela se comporte de uma forma tão inibida e na escola, né? Bem solta, né? Então, o que será que acontece também nesse ambiente familiar, né? E acho que é só quando a gente se questiona e dá a oportunidade de olhar para isso, né? E muitos pais eu vejo que estão muito abertos, né? Eu vejo que na comunidade Lega as famílias elas têm um olhar assim muito diferencial para, enfim, para o desenvolvimento infantil, né? Em todos os seus aspectos. Mas no geral assim tem pais que têm dificuldades, né? Não só
referente à Lega, mas de se questionar, né? Quem verdadeiramente é esse filho, essa criança, né? Em todos os contextos. O quão frustrante é quando a gente não conhece 100% o nosso filho. É muito frustrante. Porque a gente tem esse idealismo, né? De que a gente conhece 100% esse outro, porque, principalmente mães, saiu de nós, né? É meu. É parte da minha carne. Uma extensão. Eu não conheço 100% essa criança, ela é capaz disso. E eu acho que trazer a criança para esse lugar um pouco mais real nos ajuda muito a permitir a criança crescer como nós crescemos. Assim como a gente desenvolveu, deu oportunidade para a criança construir. Mas, assim, acho que a primeira coisa que eu posso dar como dica é: você não conhece 100%. Nem a escola conhece, nem a família conhece. Nós conhecemos âmbitos diferentes das crianças. E que se revelam e a gente junta ali e vai formando esse indivíduo. Mas conhecer 100% a gente não conhece. Acho que de nenhum ser humano, né? Tem da gente mesmo. Tem sempre uma parte meio sagrada, assim, né? Que fica resguardada. A gente não se conhece 100%, né? Geral conhecer o outro. Grande parte do outro que a gente conhece mais projeção nossa do que o outro em si. Perguntando agora, então, a gente falou dos conflitos, quando a criança leva, como a gente se indaga. Eu acredito que quem está ouvindo a gente já teve alguns pensamentos de como eu estou ouvindo esse conflito quando é relatado. Filtrando, né? Dessa escuta tão, acho que tão assim, sutil, né? Que a gente precisa ter, sabe? Dessa comunicação, às vezes, até do que não é dito. O que não é dito, às vezes, é mais importante. Eu acho que é importante também na escuta a gente não induzir. Mas foi o outro que te bateu? Não, mas o outro fez isso. Não, mas foi o fulano. Não, mas me conta, você estava sozinho? Às vezes, quando a gente está escutando um conflito, a gente já elabora uma história. E aí a gente vai fazendo perguntas que são... Induz, de alguma forma, né? Induz um roteiro todo. E a criança fala, tava sozinha. Fulano, bateu. Aí, às vezes, a criança só vai confirmando. A mãe pergunta e a criança vai confirmando. A gente não ouve por si o relato ali da criança. Então, acho que a primeira coisa é ouvir, mais do que a gente construir a história. E ter uma imparcialidade desse todo. Que acho que muito que a roda da paz no elementário promove, né? Uma imparcialidade dos adultos para que as crianças elas consigam ali resolver. E não ter o algoz e a vítima. Um conflito é feito por duas pessoas, no mínimo. Nunca é um sozinho. Falo que dificilmente um conflito é único, sozinho. Isso é quando a criança cai sozinha. Aí nem é um conflito, é um acidente. Mas o conflito, as duas pessoas estão envolvidas. No mínimo. Duas. Então, como nós podemos ensinar as crianças a resolver conflitos? Eu acho que a forma mais potente é o exemplo. Acho que o exemplo, né? E acho que esse olhar de como nós também resolvemos os conflitos nas nossas vidas. Então, é uma família que resolve os conflitos dentro de casa ou joga para baixo do tapete, né? São pais, né? São adultos ali de referência, que vivem situações e dilemas também tão intensos, né? E de alguma forma, né, as crianças elas não são bobas, elas são, né, muito perspicazes, né? Elas conseguem fazer uma leitura de ambiente, né? Então eu acho que como o adulto ele também tem aí essa capacidade, né? E realmente ir de encontro com exemplos práticos de atitudes respeitosas. Fornece ali um ambiente que seja propenso, né? Não perfeito, mas propenso, né? Com cuidados para que a criança ela consiga olhar para esse conflito e entender a parte dela nisso tudo. Né? Assim como a escola, né? Acho que tem contextos de escolas brasileiras onde o conflito ele realmente é também tamponado. Né? Então não vamos ver, não tem talvez condições, né? De recursos realmente para lidar, e aí quando a gente vê as coisas elas estão assim mais perdidas. As crianças aprendem muito com as professoras na escola como resolver conflitos.
Eu acho assim, eles vão absorvendo a fala, a postura, o tom de voz igual das professoras. O professor tem uma potência na vida da criança, né? De ser exemplo. Mas são os conflitos ali da sala, e aí fala assim: você não toca no meu corpo, você pode usar suas palavras, você precisa esperar que não é o seu momento. As crianças vão absorvendo. E vão falando, né? Eu acho a coisa mais fofa quando eles falam isso. Né? Isso não foi legal, isso não é respeitoso, né? Não concordei. Quantos adultos conseguem falar não concordei? De forma assim, ríspida, sem ser ríspida. Não, não concordo. Eles... A gente aprende tanto, né, com as crianças. E o exemplo é potente, né? Às vezes a gente quer que os nossos filhos resolvam as coisas de um jeito totalmente diferente de como a gente resolve. Né? Às vezes nós somos imediatistas, nós usamos um tom altivo, nós ou não resolvemos, ou nos esquivamos, ou diante de um conflito a gente vira as costas e vai embora, ou a gente deixa o outro falando sozinho. Tem tantas atitudes aí, pai e mãe que está nos ouvindo, educador, que nós tomamos de forma inconsciente. E aí o nosso filha tem esse poder, né, de nos revelar. É pego. Os pais são pegos. Se revelam ali e falam: nossa, mas é desse jeito que eu resolvo o conflito? E aí, quando a gente tá nessa situação, normalmente eu encaminho pra psicóloga. Fala assim: essa família precisa junto. Lá na escola, acho que a grande característica é que a gente nunca está educando somente a criança. Nunca é a criança que está na jornada, é a família. Os pais e mães precisam se colocar nesse processo para as coisas darem certo e serem alinhadas. Porque a criança, ela não é um núcleo ali isolado, né? A criança, elas são vários núcleos, são várias vivências. E eu coloco no meu trabalho, assim, a família, não como um lugar de pacientes, né? Porque o paciente é a criança, né? Mas como um lugar também de protagonismo. Porque sem a família, né, assim como na escola, né, na terapia também as coisas elas não acontecem, né? Então, como assim, eu acredito nessa parceria, né, onde o psicólogo, né, assim como a escola, não são donos de uma verdade absoluta, né, e tem ali todo um poder de transformar sozinho, né? Mas eu acho que realmente a gente precisa de várias mãos para promover essas mudanças e, de alguma forma, potencializar a criança, né? Fornecendo esses ambientes seguros, né? Olhando para isso, para que ela tenha condições, né, de aprender a lidar com o conflito. O conflito faz parte, o conflito é saudável. Eu acho que a mensagem aqui hoje é: conflito faz parte e ele é positivo se soubermos usufruirmos dessa situação. Na disciplina positiva a gente fala, né, que todo erro é uma oportunidade de aprendizagem. Quando eu olho para o conflito, eu vejo nele uma oportunidade de aprendizagem, não que seja fácil. Requer muito, né? Acho que de muitas habilidades, a gente olhar para as nossas vivências, né? Mas se a gente for pensar grandes coisas do mundo, de invenções, de questionamentos, eles se dão através do conflito, né? Pesquisas científicas muitas vezes é isso, né? Uma opinião, né, para outra e há um conflito, né? E a gente consegue tirar tantas coisas disso também. E eu acho que tudo também leva tempo. Muitas vezes, né, quando a gente tem uma situação de um conflito no qual não cabe mais dentro do âmbito escolar, é um conflito que extrapolou o âmbito escolar, normalmente é onde a gente atua, chama um psicólogo, ou muitas vezes, como você fez, né, vai dentro da escola, observa dentro da escola, a gente faz uma análise bem interdisciplinar de um conflito, né, a gente atua com professor, coordenador, psicólogo, com a família, para a gente tentar compreender. E quando a escola não consegue abarcar isso, aí a gente atua com um profissional que vai e começa o processo terapêutico. Porque muitas vezes o conflito é só a pontinha de um iceberg. E aí, quando a gente começa com um processo terapêutico, são meses. Às vezes anos. Dificilmente fui na terapia 3, 4 vezes, fui na sessão
4 vezes e semana que vem as coisas acabaram. E todo o processo, assim, ele muitas vezes vai e volta, até que se extingue. Mas é processual, né? E depende de todos os atores ali envolvidos, né? Todos os indivíduos envolvidos, não só da pessoa. E como que você atua e com a escola e família unindo essas partes, porque eu vejo você como uma pessoa que está unindo essas partes e trazendo pontos de luz, assim, para que ambos consigam atuar com a criança, que afinal é onde está maior tempo a criança, né? Com a família e com a escola. Eu vejo que assim, né, essa parceria, né, esse todo que nós podemos ir criando com o objetivo de olhar para a criança e suas necessidades, né? Então eu sempre questiono o que essa criança ela está nos convidando a pensar, o que ela está comunicando, seja em uma atitude agressiva, né? Seja numa inibição, seja numa dificuldade de um relacionamento, né? Então ela está comunicando algo, né? E nós como adultos, né, podemos olhar para isso. Na minha atuação, né, como eu disse, eu não vejo a gente como ninguém melhor que o outro, né? Acho que a escola ela tem um papel fundamental, a família tem o papel dela, a criança tem o dela e dos profissionais que acompanham também, né? Então, a gente conseguir, né, estabelecer ambientes, arranjos, né, estratégias, se a gente quiser nomear assim, né, para o melhor ganho da criança, eu penso que seja assim, um caminho que as coisas elas tendem a fluir, né? Nem sempre é rápido, né, porque eu acho que um processo terapêutico ele abre muitas coisas de outras ordens, né? Da história dessa própria família, né? Do lugar que essa criança ocupa na vida da família, quem é essa criança diante da família, quem são esses pais, porque a gente não pode negar que esses pais, eles também um dia foram crianças, eles também são filhos de alguém, né? Então eu acho que assim, é um processo delicado, é um processo, acho que muito artesanal, né? Montessori, ele traz muitas questões, né, dessa construção artesanal, do sentido, e eu vejo que a clínica com criança, ela é muito artesanal, que a gente precisa de muito cuidado também, para não desvalidar o que a família traz, né, de ouvir, de amparar, e pensar ali nesse olhar para a criança, né? Então eu gosto muito de trabalhar nesse trabalho quase interdisciplinar, né? Você falou artesanal e eu pensei na minha cabeça assim, delicado. É um trabalho delicado, porque você vai tocando em partes sensíveis e que precisam ser olhadas, e quando a gente olha, às vezes a gente não quer, e aí leva um tempo para ressignificar, leva um tempo para conseguir olhar, e aí a criança vai expressando tudo isso. Eu acho assim, o processo terapêutico, para mim, todo mundo tem que fazer. Eu acho maravilhoso. Eu acho que é um ganho imenso para a infância, quando a gente consegue ter alguém que consiga acompanhar com delicadeza, com olhar sensível. Sem pressa também, né? Porque também acho que a gente vive numa sociedade onde também há muita pressa, né? Da gente procurar algo que tem ali na criança, né? De nomear, às vezes, algo que está acontecendo e que faz parte do processo da infância, né? Mas eu vejo que é um trabalho, sim, assim, bem artesanal, sensível, muitas vezes. Os pais, eles têm um papel, assim, né, fundamental. E acho que quanto mais esses pais são conscientes, né, da própria história, da própria vida e do próprio lugar deles, né, nesse todo, né, as coisas, elas tendem ali caminhar melhor. Nossa, né? quando a gente tem, sim, pais conscientes, que quando a gente levanta ali, assim, ó, só a bordinha do tapete, eles já Pegam, se ligam, assim. já pegam. O processo é muito rápido. Na escola, né, a gente não está num processo terapêutico, mas quando a gente aponta uma situação e a gente tem família que é participativa, atenta,
dedicada ali, e principalmente real, tá? Não é a família perfeita não dá certo. É a família real, que fala, eu acho que tem um negocinho aí, eu acho que a gente precisa ajustar isso. A gente vê o resultado realmente muito rápido. Porque, às vezes, a gente esquece do quanto, como pai e mãe, a gente é potente na vida da criança. Enquanto a criança está nos olhando o tempo inteiro, está nos absorvendo. Quando a gente está fazendo a adaptação, eu falo, a criança absorve até o batimento cardíaco do pai e da mãe no período de adaptação. Ela vê a pupila dilatada, ela vê a pessoa suando, e ela absorve o nervosismo do adulto no processo de adaptação. Então, isso é por um longo tempo ainda dentro da infância, né? Minha filha está com 9 anos, mas posso dizer, ela capta meu estado mental rapidamente. Né? Às vezes a gente nunca precisa dizer nada. Assim como os nossos filhos também não precisam dizer e a gente capta, as crianças também em relação a nós. Então, quando a gente tem pais que conseguem se desenvolver, estar atentos, o processo é muito maravilhoso e muito lindo dentro da escola. Eu acho que quando os pais, eles também não ficam com tanto medo, né? Com tanto medo, né? Do que os outros vão pensar, né? Como assim, né? Existe um problema, nossa, comigo, né? Então, acho que às vezes a gente se arma, né? Com o próprio medo também de olhar para nós, né? Para a parentalidade mesmo, né? Isso não quer dizer que a gente olhar às vezes para algo que aconteça, né? Até mesmo os conflitos, né? Seja um sinônimo que a educação não está certa, né? Que os pais falharam, né? Que é um péssimo pai, que é uma péssima mãe, né? Não é bem por aí, né? Mas acho que a gente tem assim a potencialidade realmente de fazer a mais, né? De ter um olhar. Aceitar a nossa vulnerabilidade. Não somos super-heróis. E nem perfeitos. E nem perfeitos, né? Eu falo isso como pais e mães, como profissional de educação. Se a gente aceitar a nossa vulnerabilidade no processo, né? No qual o principal é a criança, acho que tudo tende a fluir mesmo. A gente fica tão tensionado, né? Às vezes que a gente esquece de aproveitar, inclusive, esse processo. Acho que o conflito nos convida a isso. Eu acho que faz parte e as crianças vão aprender muito. Muito. E nós com elas também. Né? Bia, quero agradecer a sua presença. Bate-papo maravilhoso, nem parece que o tempo voou. Ai, tinha milhões de coisas pra falar. E aí, você falando e eu pensando, não, tem mais coisa pra falar, tem mais coisa. Eu acho que dá mais um podcast. Mais um tema. Mais um tema, então logo tem mais um tema, tá, gente? Obrigada, Bia, pela gentileza, pela disponibilidade, por essa conversa gostosa. Espero que você em casa tenha aproveitado. Compartilhe aí com aquele pai, com aquela mãe que precisa ouvir. E aqueles também que estão no processo de se construir uma família, que estão aí para gestar. Eu acho que sempre vale a pena a gente estudar. Quem dera a gente tivesse essa consciência de estudar antes de gestar. Não estudar tecnicamente, mas se estudar. Ter uma consciência. Exato, eu acho que... E acho que uma consciência que as coisas elas não são perfeitas, né? A gente não precisa exigir isso da infância. Os conflitos eles fazem parte, mas eles nos ensinam, né? Muito. E a gente precisa acreditar nas crianças. É isso. Obrigada, gente. Obrigada.